O bilionário Elon Musk, apesar de não ser um conservador, nem mesmo cristão, tem agido muito em favor de grupos de cristãos e conservadores. Ao comprar o Twitter de forma até exótica, porque não é a área de trabalho dele, ele trabalha muito com tecnologia, fabricação de equipamentos espaciais e assim por diante, ele fez com que houvesse um resgate a direitos básicos de liberdade de expressão. Isso porque no novo mundo, na modernidade, os direitos fundamentais não devem ser preservados e endossados apenas por autoridades estatais, mas também por big techs, por grandes oligopólios, grandes corporações que detêm os instrumentos para a realização, para o cumprimento dos direitos fundamentais. A liberdade de expressão hoje em dia, por exemplo, é reduzida a quase nada quando você tem suas redes sociais suspensas. Você não consegue se expressar sem suas contas em redes sociais, não de forma relevante. Então, quando uma rede social como o Twitter é comprada por Elon Musk, uma pessoa com uma visão favorável à democracia, favorável à liberdade em seu sentido mais amplo, existe aí um ponto de inflexão na modernidade sobre a forma como as grandes entidades, sejam elas estatais ou não, lidam com os direitos fundamentais. Houve uma anistia generalizada para contas suspensas durante a administração anterior a Elon Musk. Inclusive a de Donald Trump foi resgatada. Estava bloqueada após o episódio envolvendo o Congresso americano, no início de 2021, e foi colocada novamente para funcionar. Embora o próprio Trump já tenha avisado que não vai utilizar rede social, não de forma prioritária, para se comunicar. Ele tem a própria rede social, que aos poucos vai ganhando adesão, mas ainda está longe de ser algo próximo do Twitter. Elon Musk tem divulgado vários arquivos confidenciais da empresa e tem revelado realmente o que várias pessoas já desconfiavam e apontavam, sem nem mesmo ter acesso a essas informações de forma tão privilegiada. Existiam algoritmos que limitavam o alcance de contas mais à direita, existia uma arbitrariedade imensa e um critério muito tendencioso na forma como as contas eram vigiadas e recebiam notificações de descumprimento da política de privacidade, da política de postagens da empresa. As pessoas eram tolhidas em sua forma de falar, mas existiam outras que, apesar de descumprir as políticas do Twitter, não eram punidas pela plataforma, não tinham suas contas suspensas, por exemplo, porque eram importantes para os interesses econômicos do próprio Twitter. Angariavam mais patrocínios, angariavam mais receita com anúncios, por exemplo. Então havia uma perversão de viés ganancioso e de viés ideológico ao mesmo tempo. Uma mistura extremamente maldosa e danosa, não só aos usuários, como à democracia, como citei. E agora, sob Elon Musk, o Twitter deve fazer mudanças cada vez mais. Houve, por exemplo, o fim da política de censura a pessoas que publicassem falas e opiniões ou até informações pouco aceitáveis no meio do mainstream sobre Covid-19. Essa política não existe mais. E também está prestes a haver uma mudança em relação ao número de caracteres permitidos, de 280 para 4.000. Ou seja, isso pode ir até de encontro à essência do próprio Twitter, que sempre foi uma rede social voltada para comunicações concisas. Mostra, mais uma vez, que mudanças radicais estão a caminho, sejam elas positivas, extremamente válidas em relação à liberdade de expressão, sejam elas polêmicas em relação aos caracteres permitidos, ao número de caracteres em cada mensagem.